Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar informação sobre saúde básica para você, aí na sua casa, em todo o Brasil. Mais uma vez, nesse programa, eu conto com a mediação técnica do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e médico assistente no Ambulatório de Saúde Mental, no Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. E a nossa convidada de hoje é a Ana Maria Iello, ela que é nutricionista do Hospital de Amor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse programa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a partir de 2002, cuidados paliativos passaram a ser definidos como a abordagem que promove qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras de vida através da prevenção e alívio do sofrimento, por meios de identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Dessa forma, todas as abordagens que influenciam na percepção de melhor qualidade de vida, quando não se tem uma perspectiva curativa em saúde, podem gerar benefícios para as pessoas. Isso se aplica tanto no momento em que estabelece esse diagnóstico, quanto na iniciação dos cuidados de fim de vida. O nosso assunto de hoje, nutrição paliativa. Dr. Marcelo, como eu já apresentei, também a Ana Maria Iello, que é nutricionista, um assunto importante para se discutir, doutor Marcelo. Com certeza. Cuidados paliativos é um assunto muito vasto e a nutrição é uma pedra angular dentro dele. Ana Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui no nosso programa. Eu queria que você começasse dizendo como a nutrição pode ter correlação com os cuidados paliativos. Primeiramente, é uma honra estar aqui, a convite de vocês, do Dr. Marcelo. A nutrição ela está presente em todas as fases da vida, e assim como nos cuidados paliativos. Nos cuidados paliativos, a gente pode trabalhar tanto com os pacientes que são paliativos exclusivos ou os pacientes paliativos não exclusivos. Tudo depende de qual estágio que está a doença, né, desses pacientes, e a gente vai poder ou reverter o estado nutricional desses pacientes, né, ou mesmo manejar sintomas, trabalhar com qualidade de vida, né, proporcionar melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, acho que como a nutrição está presente em todas as fases, tanto da saúde quanto na doença, a gente consegue trabalhar de forma individualizada para cada paciente. Então, a nutrição, mais uma vez, tem um fator fundamental no cuidado e na saúde desses pacientes que estão em cuidados paliativos? Sim. Doutor Marcelo, eu queria que você falasse a respeito disso também. Houve um avanço nesse entendimento a respeito da importância da nutrição? Com certeza. A gente entende hoje que a nutrição é um fator muito importante para a saúde e para a qualidade de vida. É um fator que modifica a nossa predisposição a alguns adoecimentos e algumas complicações de adoecimentos. E quando a gente fala de um contexto em que o adoecimento gera fragilidade, que é o que a gente tem dentro do cuidado paliativo ao longo desse tempo de evolução, seja no momento em que eu diagnostico uma doença que não vai ter mais possibilidade curativa, então uma doença que eu não fico mais sem ela. Então algumas doenças como diabetes e hipertensão, por exemplo, são doenças que vão levar para cuidados paliativos invariavelmente, porque eu não consigo mais modificar, eu não consigo ficar sem ela mais. E aí a minha estratégia nutricional nessa etapa é uma. E ela tem uma implicação muito grande em relação a como a doença ou o adoecimento vai evoluir ou se manifestar. Por outro lado, eu tenho aquele momento em que eu me aproximo da terminalidade. Então, que eu não fico mais sem a doença, e a minha vida está iminentemente ameaçada por ela. E aí a parte nutricional, ela tem um outro ponto muito importante. Às vezes, dentro do manejo de sintomas, a minha estratégia nutricional é a parte que é terapêutica, por si só. Exclusivamente para poder levar a qualidade de vida, alívio de sintomas, e aí tem um fator muito mais próximo do tratar como um medicamento, por exemplo, do que uma estratégia que seja terapêutica, medicamentosa, que visa tirar aquela doença. Às vezes o que nos gera a percepção de doença, que é o sintoma, eu vou conseguir controlar ele muito mais pela minha estratégia nutricional adotada a partir dali, do que por dar uma medicação que me afaste da doença propriamente dita.
Vocês falaram bastante sobre a importância, né, da nutrição dentro dos cuidados paliativos. A gente sabe que um paciente em cuidados paliativos, ele vive um momento extremamente delicado, né, da vida dele, da vida dos familiares. Eu queria que vocês falassem, Ana Maria, acho que a gente pode começar por você, falasse sobre os principais problemas e dilemas da nutrição nesse momento da vida do paciente. Certo. O Marcelo falou bem de cuidados paliativos, eu acabei colocando um pouquinho e fazendo o gancho de nutrição, de cuidados paliativos exclusivos e não exclusivos. Esse termo a gente usa muito em oncologia também, né? Hoje eu atuo em oncologia, em cuidados paliativos em oncologia. E a depender, né, de cada fase que esse paciente está inserido dentro da doença, o estágio que ele está, a gente tem um tipo de manejo. Falando um pouquinho desse manejo que vocês colocaram, o manejo dos sintomas é muito importante. Então, por exemplo, o paciente está realizando um tratamento antineoplásico, então, por exemplo, uma quimioterapia, e essa quimioterapia ela não tem o intuito curativo, ela tem o intuito só de estacionar a doença, conter a doença, e pode gerar muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, uma boca seca, que a gente chama de xerostomia, ou, por exemplo, o paciente pode cursar com outros sintomas, então disfagia, ou mesmo uma diarreia. Então, a terapia nutricional, ela está inserida em todo esse cuidado. Então, é delicado sim, mas acho que a parte de delicado, a gente entraria mais em terminalidade, como o Marcelo colocou, como o Dr. Marcelo colocou. Porque, às vezes, vamos supor, o paciente está utilizando uma sonda nasointeral, né, que é aquela sondinha que a gente utiliza pelo nariz, ou mesmo através de uma ostomia, que a gente chama, né, diretamente no estômago ou no intestino. E esse paciente está entrando em fase de terminalidade e pode... Como que é o manejo, né? Como que a gente lida com a família daquele paciente, com a equipe, né? Como que a gente faz para lidar com tudo isso? É muito delicado, né? É uma fase muito delicada. E é importante a gente colocar aqui que os cuidados paliativos, ele nunca é feito por um único profissional. Então, ele depende do médico, ele depende da nutricionista, ele depende do paciente, ele depende da equipe e da própria família. Então, às vezes, a gente acaba, por exemplo, reduzindo a dieta que aquele paciente está utilizando, nunca de forma a retirar totalmente, porque para aquela família, naquele momento, eu dar um volume mínimo é o que ela precisa. Porque aquele paciente, embora não seja beneficiado com aqueles nutrientes que eu estou oferecendo, vai trazer um conforto para a família, vai trazer um conforto para o paciente. Então, a gente acaba colocando volumes mínimos de dieta integral e até que esse paciente vá chegando à terminalidade, ao fim de vida e chegando ao óbito. Ana Maria, você falou de conforto, né? De levar conforto ao paciente por meio da nutrição. É possível também, através da nutrição, por meio da nutrição, levar um atendimento humanizado, promover uma nutrição humanizada? E o que seria exatamente uma nutrição humanizada? A nutrição humanizada primeiramente, ouvir aquele paciente de forma empática, né? Às vezes, o paciente ele não tem uma demanda necessariamente da minha parte, mas ele pode estar com algum conflito, com alguma coisa que ele queira colocar naquele momento. E é muito comum também, foge um pouquinho disso, mas é muito comum em cuidado paliativo, às vezes o profissional da outra área, ele chegar e me trazer uma demanda da psicologia ou me trazer uma demanda médica, porque às vezes ele não se sentiu confortável para conseguir conversar com aquele outro profissional e acaba trazendo para a gente. Então, essa dinâmica de equipe multidisciplinar, ela é muito importante em cuidado paliativo, porque às vezes uma coisa que eu não consigo falar para a psicóloga, consegue se falar para a nutricionista. Por isso que é muito importante que a gente converse, a equipe multidisciplinar converse de forma constante, diária, para que a gente consiga ter um olhar diferenciado para aquele paciente e tratar ele de forma individualizada. Eu acho que o cuidado de forma geral com aquele paciente humanizado é isso, é poder enxergar aquele paciente como um ser que está ali naquele momento, com aquela demanda e não só na nutrição, né? Trazendo um pouquinho para o lado da nutrição, a gente poderia pensar numa oficina terapêutica, por exemplo, o paciente preparar a comida dele, mas em âmbito hospitalar isso é um pouquinho mais difícil, né? Trazer para a nossa cozinha que a gente porciona de todo mundo, então é um pouquinho mais complicado. Mas em casa, o que a gente vai pensar? Aquele paciente ele tem condições de deambular, ele consegue sentar à mesa, realizar as refeições juntamente com os familiares. Isso, às vezes, já faz com que ele se sinta muito feliz
né? Porque são pequenas coisas que acabam fazendo totalmente diferença para aquele paciente. Doutor Marcelo, diante desse contexto, então, a nutrição pode ser chamada de terapia nutricional? Com certeza. A gente tem o termo terapia nutricional, ele tem uma abrangência, né? Quando você usa a parte de nutrição com o objetivo terapêutico, então como esse exemplo que a Ana deu, se a gente tem um paciente que vai fazer um tratamento quimioterápico, ele desenvolve uma diarreia como um sintoma, um efeito colateral disso, e eu vou dar uma dieta obstipante, eu estou fazendo uma terapia nutricional em relação a isso. Então eu estou usando a minha estratégia alimentar com esse paciente para conter um sintoma, e aí isso tem um objetivo terapêutico. Ou o contrário, se ele começa a ter muita náusea em relação a isso, e aí eu vou oferecer algum tipo de dieta mais específica para poder conter e lidar com esse sintoma. Então a minha nutrição passou a ter o mesmo benefício que uma medicação, por exemplo, né? Isso dentro de um contexto em que você tem sintomas ativos, francos, e que você está tratando um momento de adoecimento. Mas isso pode ser muito maior. Quando lá eu estabeleço no diagnóstico que ele vai caminhar para isso, e eu já quero prevenir que ele perca músculo, por exemplo, que ele mantenha uma função cognitiva, capacidade de pensar e decidir e ter autonomia, desde o princípio, eu já vou trabalhando isso. Então, mesmo que ainda não faça uma terapia nutricional ativa, vamos dizer assim, né, com esse enfoque, a minha estratégia nutricional é totalmente terapêutica, porque ela vai prevenir algumas complicações, né, especialmente quando você está diante de um paciente que já vem fragilizado. Às vezes ele já tem um estado nutricional ruim, antes de você começar a fazer qualquer tipo de intervenção, porque a doença que foi descoberta ali, ela é debilitante. Não necessariamente dentro do adoecimento oncológico, mas você pode ter isso em diversas outras condições, como Alzheimer, por exemplo, que a própria função de se alimentar pode estar prejudicada em algum momento. Eu preciso muito da nutrição e da terapia ocupacional, por exemplo, e da fonoaudiologia, trabalhando muito de modo conjunto. Eu tentar preservar a autonomia do sujeito, que é preparar o próprio alimento, decidir sobre o que vai comer ou não, mesmo que isso chegue em algum momento do adoecimento em que isso não faça tanta diferença, que o quanto eu vou receber de caloria, de energia da minha nutrição, não faça diferença para o desfecho. Mas a gente usa a comida na nossa sociedade para lidar com emoções. Então, o fato de se alimentar junto da família, por exemplo, pode não trazer nenhum benefício do ponto de vista de evolução de doença ou de tempo de vida, mas tem uma representação social tão importante naquela dinâmica de saúde e doença que a pessoa está vivendo naquele momento, em que eu posso abrir mão de, por exemplo, não dar a nutrição e proporcionar isso, porque é um momento de convívio. E aí eu estou intervindo em outras partes do cuidado, através da nutrição, com um objetivo que é terapêutico por si só, não pela doença em si, mas pelo adoecimento, pelo sofrimento que está associado àquela condição de saúde, e que vai ter um desfecho muito grande no que aquilo representa, né? O significado que aquele momento de adoecimento trouxe para aquela família. É muito legal, Glaucia, de licença. O Marcelo colocou muito o valor simbólico do alimento, na verdade, né? E o valor simbólico do alimento, se a gente for pensar, o alimento está presente desde quando a gente nasceu, né? O contato da mãe com a criança, né? Então, desde que a gente nasceu, né, a gente já tem esse contato do valor simbólico mesmo do alimento. O que aquele alimento significa para mim, tanto com as emoções que o Marcelo colocou também, né? Às vezes a gente está ansioso e às vezes come por ansiedade. Então, a nutrição e o alimento de forma geral, ele não está associado somente com nutrir, né? Ele também tem a questão socioeconômica, a questão cultural, como é que eu estou emocionalmente naquele momento, né? Então, é muito abrangente, né, se a gente for pensar. Hoje nós estamos falando sobre nutrição em cuidados paliativos. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, também eu volto com a Ana Maria Aiello, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como a nutrição adequada pode amenizar os efeitos de diversos tratamentos em pacientes em cuidados paliativos. A gente já volta.